Olá, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindos aí à jornada do Acolhedor Universal, onde eu vou compartilhar com vocês algumas percepções sobre a escuta acolhedora e que podem ser colocadas em prática, né? Sempre que possível, sempre que necessário. E isso é bastante interessante, bastante importante. Então, bem-vindo, cada um de vocês que se inscreveram e também você que está chegando agora para assistir sobre a jornada Acolhedor Universal. Em primeiro lugar, é bom a gente deixar claro que o acolhimento ele não substitui um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, um atendimento psicanalítico, né? O acolhimento é aquele socorro imediato, muito necessário e que às vezes chega de uma forma repentina, né? Uma pessoa com algum problema, com algum susto, com alguma demanda específica e que não sabe exatamente o que fazer com essa demanda, não sabe exatamente como proceder. E muitas vezes nós, sem qualquer técnica, sem qualquer entendimento um pouco mais apurado, nós geralmente tentamos fazer um aconselhamento, nós tentamos fazer algum juízo sobre aquela situação. Muitas vezes nós tentamos colocar um pano quente, a gente tenta abafar e usamos palavras que não são muito adequadas para aquele momento, não é? Por exemplo, tenha calma. Você pedir calma para uma pessoa que está nervosa, você pedir calma para uma pessoa que perdeu um ente querido, você pedir calma para uma pessoa que está desesperada, é um peso maior do que aquele que ela possa suportar, né? Então, normalmente não se faz dessa forma, né? Não se diz para ter calma, né? Ou dizer como que a pessoa está. Por exemplo, falar assim, você está nervoso, você está nervosa, tenha calma. Então você só ressalta um aspecto de fragilidade, um aspecto óbvio de fragilidade, que talvez naquele momento não seja a melhor abordagem, né? Então, é importante entender, compreender as perspectivas da escuta acolhedora. Isso é muito importante para que a gente se coloque numa postura adequada para aquelas situações de emergência, para aquelas situações que eventualmente e principalmente o acolhimento para que possa gerar na pessoa a segurança necessária até que ela possa entender, vamos dizer assim, não é? Retomar a sua consciência e entender o que está acontecendo para que ela mesma possa tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas, né? Então, a Jornada Acolhedora Universal, que são esses 3 dias, hoje, amanhã e depois, 15, 16 e 17, onde eu vou compartilhar com vocês algumas particularidades da escuta acolhedora que pode ser aplicada tanto por profissionais de várias áreas, né, do conhecimento, das áreas profissionais, por exemplo, quanto também pelo leigo, né? Porque na hora do aperto, na hora do desespero, as pessoas não escolhem com quem desabafar, né? Ou buscar socorro. Então, na hora que ela está no desespero, ela quer falar com qualquer pessoa. E se essa pessoa for você, pelo menos você vai ter agora
algumas informações interessantes a respeito da escuta acolhedora, tá? Isso é imprescindível. Você pode aplicar isso com familiares, você pode aplicar isso com amigos, você pode aplicar essas técnicas, esse conhecimento no seu ambiente profissional, se você é um psicólogo, se você é uma enfermeira, se você é um psicanalista, se você é uma professora, uma educadora, né, de modo geral, não tem restrição profissional para aplicação disso, como eu deixei claro no início, né, não se trata de abordagem psicoterapêutica, também não substitui o trabalho do psicólogo, não substitui o trabalho do médico, não substitui o trabalho do psicanalista, né? Não substitui o trabalho do terapeuta ocupacional, ele não visa substituir o atendimento médico ou psicológico, tá? São informações de ordem de postura pessoal diante de uma situação de emergência em que a pessoa vai buscar ajuda, vai buscar um socorro em você, ok? Muito bem. Nós estamos vivendo um caos, o mundo todo, o planeta todo, né, há muitos anos, ele vive momentos de caos, episódios de caos, assim como foi na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, em guerras anteriores a essas guerras registradas, né? A gente vê relatos bíblicos em diversas religiões também, de pessoas que tinham medo de serem assaltadas, de serem sequestradas, de terem as suas aldeias invadidas, de terem as suas casas invadidas, os seus vilarejos sendo incendiados, as suas plantações sendo roubadas, a sua produtividade sendo de alguma forma atrapalhada. E hoje não é diferente. Hoje, assim, desde quando existiu o primeiro homem, nós temos os nossos episódios de caos, os nossos momentos de medo, nossos momentos de angústia. E mais especificamente, nesses últimos anos, na verdade esse último ano, né, de março de 2020 até agora, nós estamos vivendo aí o momento da pandemia, onde aumentou exponencialmente o número de pessoas em situação de desespero, seja por questões de saúde, com medo de perder um ente querido, seja por medo de perder a própria vida, seja um medo de perder o seu negócio, né, como muitas empresas têm sido fechadas em função do recolhimento, em função de lockdown, em função de uma série de questões, do isolamento social. E essa expectativa sobre a vida, sobre a morte, isso traz muitas angústias, né? A gente já ouvia falar que a depressão seria o mal do século, ou já era o mal do século antes mesmo da pandemia, em função da ansiedade, em função do estresse, em função de uma vida corrida, de uma vida desregrada, de uma vida sem a postura adequada para lidar com os desafios do dia a dia. Então, o uso de medicamento cresceu exponencialmente também nos últimos anos, o número de internações, o número de suicídios nem se fala. Nós temos aí uma época específica, né, que é o setembro, não é isso, né, o Setembro Amarelo, em que se faz o atendimento, ou se dá uma atenção especial às pessoas em situação de risco, no caso do suicídio, né? Tentativa de suicídio, essas coisas todas. Mas por que as pessoas chegam nessa situação? Elas chegam nessa situação, Setembro Amarelo mesmo, não é? Que é isso mesmo, Setembro Amarelo, quando na verdade deveria ser o ano inteiro, né? Mas nós vemos que as pessoas chegam a essa situação por diversos motivos, né? E boa parte desse pensamento, ela está presente em todos nós, até naquelas pessoas que não
se declaram suicidas, né? Em algum momento, cada um de nós pensou ou pensa, ou ainda vai pensar, em se livrar dos problemas, se livrar de uma situação ruim que ele não vê solução, de uma forma extrema, né? De uma forma permanente. Quer dizer, o suicídio é resolver um problema temporário de uma forma definitiva, né? Quando na verdade pode desenvolver uma paciência, uma resiliência e até um conjunto de técnicas para lidar com aquelas situações que na verdade são passageiras, ou elas precisam de uma ressignificação, etc, etc. Então essa atenção primária, esse atendimento primário, esse acolhimento primário, ele deve ser feito de uma forma muito eficiente, muito eficaz, e ao contrário do que a maioria pensa, não é que isso deve ser feito, por exemplo, só pode ser feito por um profissional altamente capacitado, habilitado. Não, isso pode ser feito pelas pessoas mais simples possíveis, né? Porque elas também, em algum momento, ela empresta algo que é extremamente valioso. Além, é claro, do conhecimento técnico, que a gente não pode ignorar dos profissionais, nós não podemos também deixar de ressaltar algo que é extremamente importante nas pessoas, que ela tem de mais valioso, que chama-se presença. Presença. Algo que você tem de muito valioso para a maioria das pessoas que estão em estado de tristeza, em estado de angústia, em estado de confusão mental, em estado de insegurança, em um estado de pânico. Tudo que essas pessoas geralmente precisam, além de outros suportes, né, profissionais, é claro, precisa, mas imediatamente a presença em uma postura de escuta acolhedora é imprescindível para poder atenuar os efeitos de eventuais pensamentos mais extremistas em relação a eliminar problemas temporários de uma forma permanente, né? Então, se você pode e terá condições de lidar com uma pessoa que está verbalizando um desejo de não viver mais, né, você também pode eventualmente utilizar essas mesmas técnicas para atenuar, vamos dizer assim, questões mais simples em relação ao desejo de morte, né? Mais simples em relação ao desejo de morte, mas tão complexa quanto qualquer outra situação de fragilidade pessoal, onde cada indivíduo tem um sentimento de desamparo, onde ele tem um sentimento de esvaimento de presença. É quando a pessoa se sente só. Renato Russo cantava na sua música, né? E ele falava que muitos dos nossos medos vêm do cansaço e da solidão. Então são duas coisas que as pessoas têm experimentado muito nesses tempos odiernos, né? Que é o cansaço. O cansaço, ele vem do excesso de estímulos, do excesso de atividades, e também um dos 3 fatores do adoecimento da mente, que vocês vão aprender aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui ao longo da jornada do acolhedor universal, que os 3 fatores do adoecimento mental, sendo esse primeiro, o pensar muito. O pensar muito faz tanto mal quanto comer muito. Então, nós vivemos numa sociedade em que se recebe muitos estímulos, muitos desafios, e o pensamento não para, onde também nós temos aí muito medo impetrado, né, ou impingido às pessoas por uma questão natural da situação geral do país, do planeta Terra. A mídia usa muito isso para vender soluções, não é, para obter atenção. Então, quando você destaca, por exemplo, um asteroide tal está passando perto da Terra. E quando ele fala perto da Terra, é porque está em 200 milhões de quilômetros da Terra, né? Mas ele gosta de anunciar que tem um asteroide que pode acertar a Terra e etc, etc. E aí, outras coisas mais que nos afligem a
psique, nos afligem a alma e transtorna o espírito. Então a alma, psique, pensamentos, emoções, sentimentos, né? E o espírito, o pneumo, sopro de vida, prana, o ar, né? Esse ar, esse sopro de vida que Deus soprou na narina do homem, e esse homem passou a se tornar alma vivente. Então ele só é alma depois que ele recebe o espírito, né? Então recebeu prana. E nós estamos nessa bolsa, né, de ar, que é quase aí uma placenta divina, onde nós recebemos uma porção de ar, esse ar que nós inspiramos e expiramos o tempo todo, e que nos mantém em comunhão com todos os nossos irmãos, estamos todos ligados por partículas quânticas, né, uns com os outros, através dessa atmosfera de prana. E esse prana, o prana ele é dado por Deus, é um elemento divino e que nos faz comunhão com Deus e também com o nosso próximo, né? Então, ao respirar, nós inspiramos esse prana, ao expirar, nós fazemos essa troca gasosa, mas também nós temos uma energia divina que entra e sai de nós o tempo todo. Então, quando você tem a respiração alterada, você tem o seu pensamento alterado, porque a respiração leva oxigênio para as células e o cérebro ele se alimenta de oxigênio e glicose. Então, quando você está, ou quando uma pessoa está numa situação de pânico, numa situação de medo, numa situação de angústia, normalmente ela tem uma alteração na sua respiração. Então, ela respira ou muito pouco, ou ela respira muito rápido e tem uma baixa saturação de oxigênio. Então, a respiração ofegante, não é? Aquela respiração cachorrinho, aquela respiração não deixa suprir as células do oxigênio que precisa o organismo, e isso vai prejudicar o funcionamento do cérebro, tirando dela ou prejudicando, né? Embaçando ali as suas funções executivas, como, por exemplo, o controle inibitório, atenção, memória, e isso vai deixá-la, de certa forma, confusa, porque as impressões que ela recebe dos sentidos, né, essas impressões podem estar desajustadas, elas podem estar, vamos dizer assim, descompensadas, e elas, nesse desajuste, podem ser interpretadas de uma forma equivocada, desproporcional à realidade, fazendo com que a pessoa perca, vamos dizer assim, o controle sobre a situação, e aí ela lança mão, às vezes, por um medo, por um impulso, vamos dizer assim, um instinto de sobrevivência, né? Não costuma se falar instinto para pessoas, né? Instinto é mais animais, mas a sua pulsão de sobrevivência, às vezes, a leva a pensar e a fazer ou a falar coisas que, geralmente, em sã consciência, num estado natural da sua consciência, ela não faria ou não falaria. Então, tudo isso, a pessoa, quando está transtornada, ela não tem capacidade desse raciocínio. É por isso que palavras do tipo, fique calma, você está nervosa, fique calmo, você está nervoso, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Palavras desse tipo não fazem efeito nenhum, efeito positivo, pode até fazer efeito contrário, porque nós sabemos que naquele momento se trata de uma mentira, porque nem tudo vai ficar de fato bem, né? Então, o fato de adaptar a algo ruim não quer dizer que vai ficar bem. Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido. Você dizer para uma pessoa que perdeu um ente querido que vai ficar tudo bem, uma pessoa que perdeu um pai, uma mãe que amava muito, perdeu um filho, vai ficar tudo bem? Não, não vai ficar tudo bem. Ela vai ter que aprender a conviver com aquela situação. Mas também não é hora de falar, olha, você vai ter que aprender a lidar com isso. Então não é hora da realidade. Então não é hora de fantasiar que vai ficar tudo bem, mas também não é hora de trazer a pessoa para a realidade. Por quê? Esse é um trabalho secundário. Esse trabalho secundário é só depois que a pessoa já foi acolhida.
E normalmente esse trabalho secundário deve sim ser feito por um profissional capacitado, habilitado, como um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, outros profissionais da saúde mental, que pode eventualmente fazer a psicoterapia necessária para que a pessoa aprenda a lidar com aquela situação que ela não vai poder modificar em função de um fato permanente, tá certo? Uma amputação, por exemplo, de uma parte do corpo, não é? Uma notícia de uma doença grave, uma perda permanente, não há palavras de consolo que conforte aquela pessoa. Então, o que fazer? Como eu posso lidar com essa situação naquele momento de dor, naquele momento de desespero, naquele momento de pânico, naquele momento súbito em que a pessoa não tem condições de pensar, de raciocinar? Como que eu devo lidar com isso? Então, a primeira coisa que você deve fazer é cuidar de si, da sua postura. Então, para cuidar da sua postura, e esse vai ser o tema da nossa primeira live, né? A live de hoje, da nossa jornada acolhedora universal, é você ter uma postura adequada. E qual seria a postura adequada? A postura adequada é aquela que você traz uma presença marcante. É aquela que você traz uma presença divina. É aquela que você fala não com a boca, mas você fala com o coração, você fala através da sua energia, você fala através da sua presença, tá certo? Quando você tem um estado energético elevado, quando você tem um estado de espírito elevado, a sua presença ela é acalentadora. Muitas pessoas, quando chegam próximas de outras pessoas que chegaram a um ponto de um estado de espírito acalentador, ela simplesmente no silêncio da presença daquela pessoa, ela chora, ela sente um alívio, ela sente paz. E é exatamente isso que o acolhedor universal precisa levar naquele momento. Ele precisa levar paz de espírito, sensação de paz de espírito. Então, como se provoca a sensação de paz de espírito nas pessoas? Né? Como que ela pode fazer isso? Meu bem, só um minutinho, por favor. Eu tô precisando passar aqui o celular. Dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. Qual que é a postura? Qual que é a postura que a pessoa deve ter em relação à outra? A postura de paz. Como que você leva paz? Como que você leva paz? Como que você leva essa sensação de paz? Ah, mas eu sou uma pessoa também muito inquieta, eu penso muito, eu sou agitado, eu sou agitada, eu acho que eu não tenho condições de fazer isso. Tem, se as pessoas te procuram, se você percebeu que as pessoas, você tem, vamos dizer assim, uma facilidade para atrair pessoas a desabafar com você, então você tem sim um perfil, você tem sim um dom natural de ser uma acolhedora universal ou uma acolhedora universal. Você precisa então desenvolver alguns conhecimentos, algumas técnicas muito simples, muito sutis, para que você se coloque numa posição muito bacana, no sentido de eficiência e eficácia para levar aquela pessoa a um estado natural de paz, de tranquilidade, apesar do seu desafio, apesar de algum transtorno que ela eventualmente esteja passando. Ok? Então, vamos lá. Que estado é esse? Como que você tem essa postura? A nossa mente, ela tem 3 estados e um 4º estado que pode ser provocado. Os 3 estados da mente, isso dentro da cultura indiana,
e a cultura ayurvédica, né, ela vai trabalhar os estados mentais, que são tamas, rajas e sattva. Tamas, rajas e sattva. São 3 estados, 3 perfis da mente, 3 condições da mente. Tamas é o estado da mente mais primário, mais primevo, mais rústico. Ele é um estado de escuridão, ele é o estado da ignorância, ele é o estado da violência, esse é o estado mais primitivo, esse é o estado mais arcaico da mente, esse é um estado em que a mente ela se encontra obscura, ela se encontra voltada às coisas básicas da vida, como por exemplo comer, fazer sexo, dormir. Esse é um estado tenebroso da mente, né? Em que ele precisa ter o sono, pode deixar, onde ele precisa das coisas básicas, não é? Mas também é um estado de escuridão, é um estado de torpidão mental ou de torpidez mental. É um estado em que ele é provocado, às vezes, não é que ele seja provocado, mas é um estado em que a mente ela pode ser levada a esse estado quando a pessoa está rancorosa, quando ela tem energias de baixa vibração, por exemplo, energia de inveja, energia de raiva, energia de rancor, energia de ira, não é? Quando ela está vingativa, quando ela não consegue pensar. É o cérebro reptiliano, tá? É o cérebro reptiliano, é o estado de instinto primitivo. Então, alguns alimentos, eles podem suscitar esse tipo de estado mental. Então, todos os alimentos ditos alimentos mortos, alimentos sem vida, né? Alimentos sem prana, eles podem provocar esse estado da mente, assim como pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de destruição, falta de esperança, né? Esse é o estado tamásico da mente, esse é tamas. Então, normalmente uma pessoa, ela chega desesperada, ela está com a mente tamásica. Por alguma razão, ela está num estado de escuridão. Ela não consegue ver uma solução, ela não consegue ver uma expectativa, ela não tem uma expectativa, ela não consegue elaborar isso de uma forma racional, de uma forma mais clara. Então ela está num quarto escuro, sem qualquer noção do que fazer. E o seu corpo está mais pesado, os seus pensamentos estão mais densos. Ela não consegue ver uma saída. Por isso que às vezes a gente fala assim, fulano viu uma luz no fim do túnel. Então essa expressão quer dizer que a pessoa estava num estado tamásico. Dentro do túnel, sem luz, é o estado tamásico, estado de escuridão. Então é quando a pessoa está num quarto, não quer sair, ela não consegue enxergar nenhuma possibilidade, ela não vê solução para as suas dores, ela não vê alívio, ela não vê nenhuma possibilidade de modificar aquele estado que ela teme muito, que ela tem muito medo. Então ela está no estado tamásico. Esse estado tamásico, ele é preguiçoso, ele é obscuro, ele é violento. Então quando você se coloca, se você está no estado tamásico e vai atender uma pessoa em estado tamásico, com certeza ali para a morte de um ou de outro vai ser muito óbvio, porque você vai agravar o estado ruim de uma pessoa que já está com uma dificuldade, tá? Então vai piorar uma coisa que já está ruim. Então tamásico com tamásico não dá certo. Então a sua postura tamásica naquele momento não é bem-vinda. O segundo estado da mente é rajas. Rajas é um estado de sobrevivência, é um estado intermediário, é um estado de movimento,
é um estado dinâmico, é um estado de sobrevivência, é um estado onde você precisa executar algumas coisas, você precisa conseguir fazer alguma coisa para obter outras coisas para que isso facilite o atingir as suas metas, o atingir os seus ideais. Então, isso é nós, no dia a dia, nós somos rajásicos, nós estamos buscando solução para os nossos problemas, nós temos algumas ideias, nós temos, diferente do estado tamásico, que não vê nada, no estado rajásico, nesse segundo estado da mente, você ainda vê alguma solução, você acha que pode fazer isso, aquilo, mesmo que dê errado, mas você ainda está fazendo, você está tentando, então está na luta diária, né? Então, quando o sujeito vê uma luz no fim do túnel, é quando ele sai do estado tamásico e vai para o estado rajásico, né? E esse estado rajásico também é o estado de movimento, é o estado crítico, de juízo, de valor, é um estado em que você avalia, é um estado de discernimento, onde você fala, isso é bom, isso não é bom. É o estado em que, normalmente, o conselheiro ele está. Porque o conselheiro, ele vai falar, mas por que você não fez isso? A pessoa reclama, ou ela se queixa, ou ela se abre para você, e a pessoa vai dar um conselho. Por que você não fez isso? Por que você não chamou a polícia? Por que você não fez outra coisa? Por que você não bateu de volta? Por que você não fugiu? Por que você não foi para casa de não sei quem? Por que você não sai? Por que você não larga? Então fica perguntando e tentando colocar opções para a pessoa fazer. Então, o acolhedor universal, ele também não vai falar o que a pessoa tem que fazer. Porque aquela hora, aquele momento, não é para isso. Não é para isso. E normalmente nós sabemos o que nós devemos fazer, o que nós precisamos fazer. A gente só não está vendo. Mas todas as pessoas, elas trazem em si todas as soluções que ela precisa. Todo problema traz em si uma solução possível para melhorar o próprio problema. Assim como no veneno da cobra também tem um antídoto. Então, do veneno da cobra se extrai o soro e ali se transforma em antídoto. Por quê? O que estamos fazendo agora com a vacina? Qual é o princípio da vacina aí do coronavírus? O princípio é esse, colocar partículas que representam o vírus, partículas inativas, né, que representam o vírus, para que o nosso corpo desenvolva anticorpos. Então, com o próprio vírus, vai se produzir o anticorpo que vai combater o próprio vírus. Então, quando a pessoa traz uma queixa, daquela queixa ali, você vai extrair uma parte daquela queixa para lidar com a solução. Então, a solução já vem junto com a queixa. Esse é o primeiro pensamento em relação ao acolhedor universal, porque isso traz um alívio que eu não preciso ter um livro de soluções. Eu não preciso ter aqui um manual, né? Eu não preciso ter aqui um manualzinho, Aí eu vou olhar aqui, isso aconteceu. Então, eu vou olhar aqui, quando acontecer isso, você vai fazer isso. Não tem receita de bolo, tá? Não tem uma receita de bolo. Para lidar com um problema do outro, você precisa ter postura e depois aprender a abstrair da queixa a solução. Então, a pessoa que traz a queixa, ela também traz a solução, e você vai aprender aqui na jornada algumas dicas de como você fazer isso, tá? Então, no sentido de você, da postura, né? De estar presente, no estado tamásico, não é bom, não é produtivo. Também no estado rajásico também não é produtivo, no estado de crítica, então você não julga, você não pode julgar por que você fez isso, você devia ter feito aquilo, você devia ter feito aquilo outro. E normalmente a última coisa que as pessoas precisam quando buscam uma ajuda é um julgamento, uma sentença. Mas tá vendo? Você foi burra, por que você fez isso? Você foi idiota, por que você fez aquilo? Eu falei com você que se você fizesse isso, ia dar isso, aquilo, outro. Então, esse não é uma boa postura de um acolhedor universal. O acolhedor universal, ele não julga e não dá sentença.
ele também não é rajásico, ele não faz avaliação crítica. Então, esse seria o segundo estado que não é produtivo. O terceiro estado da mente é o satívico. O terceiro estado da mente é o satívico. O satívico é aquela mente mais espiritualizada, mas ainda não é a postura ideal para o acolhedor universal. Eu vou falar do quarto estado. O terceiro estado, que é a mente satívica, ela está voltada para as coisas mais sutis, para os valores, para as coisas mais nobres, para a coisa do mundo superior, para as coisas do mundo espiritual. Então, normalmente, um padre, um pastor, um líder religioso, ele está numa postura mais satívica, espiritualizada. Então, ele está entre o rajásico e o satívico. Então, normalmente, um sacerdote, ele vai fazer o acolhimento, um capelão, por exemplo, ele vai fazer o acolhimento daquela pessoa que está numa situação difícil. Então, ele vai tentar fazer a ligação dessa pessoa com Deus. Ele vai falar, olha, porque Deus, né, a palavra de Deus fala isso, né, que Deus lá no Salmo tal fala assim, assado, né? Às vezes tem uma palavra de esperança, por exemplo, depois da tempestade vem a bonança, né? Nada como um dia após o outro. Então, essa postura espiritualizada, satívica, ela é muito bem-vinda, ela ajuda, né? Ela ameniza também, mas ela ainda não é a postura ideal para o acolhedor universal. Tá? Por quê? Porque ela é ativa. Ela é ativa e ela também tem uma conotação rajásica, porque sempre que ela traz uma solução com base em um conjunto de valor, em uma experiência, em uma crença que aquela pessoa tem, e aí cada sacerdote ou cada pessoa espiritualizada, né, vamos dizer assim, popularmente a gente fala assim, uma mulher de Deus, um homem de Deus, né, uma pessoa espiritualizada, vai trazer uma noção daquilo que Deus falaria com a pessoa, por exemplo, né? Mas ali, naquele momento de pânico, talvez a pessoa não queira ouvir, né? Gandhi dizia o seguinte, para uma pessoa faminta, a melhor forma da manifestação de Deus é em forma de um pão. Compreende isso? Então, não sou eu espiritualizado que vou abrir uma Bíblia, que vou abrir um Corão, que vou abrir qualquer outro livro sagrado e vou começar a falar das coisas sagradas para uma pessoa que está ali num momento de pânico, num momento tamásico. A pessoa tamásica, ela não compreende as coisas de sátiva, ela não compreende as coisas espirituais, tá? Então, uma pessoa faminta, ela não vai entender como que é essa coisa da Bíblia, como que é essa coisa dela. Pelo contrário, ela vai falar assim, peraí, né? Se Deus é tão bom assim, se Deus é tão grandioso, tão poderoso, onipresente, onisciente, por que que ele, onipotente, né? Por que que ele então não evitou isso, não evitou que fulano morresse, que ciclano morresse, que eu perdesse isso, que eu tivesse esse prejuízo, ou que eu tivesse essa doença? Então, pelo contrário, quando você entra com sátiva numa mente tamásica, é água e óleo. Não mistura, não dá certo. A pessoa vai ouvir, mas ela vai ter que fazer um esforço muito grande e vai sair da sua presença. Ela vai sair da sua presença, ou vai sair da presença de um sacerdote, às vezes até dizendo, tá bom, aliviou, ela chora ali, aquela coisa toda, mas ela vai sair com a sensação de que ela não foi entendida, ela não foi compreendida, ela não foi acolhida. Entende? Não é que isso esteja errado, é que isso não é suficiente. E por não ser suficiente, não é eficiente. Eficiente é quando ele tem, quando você faz a coisa certa, e aí vem a eficácia. Então você tem que ser aquilo que seja suficiente, eficiente e eficaz. Tá? Suficiente é que atende aquilo que a pessoa está precisando, que lhe basta. Tem que ser suficiente para ela, que é bastar. Bastar é na medida certa. Então você teria que ter uma presença autorresponsiva.
Uma presença autorresponsiva é aquela que se adapta à necessidade da pessoa, nem menos, nem mais. E muitas vezes o acolhedor, a pessoa que acolhe, ela não tem noção da intensidade da sua presença para perceber se a sua presença ela é insuficiente, suficiente ou hipersuficiente. Porque se passar do estado de suficiência, perde a eficácia. Tudo que é muito atrapalha, né? Então, até a água em excesso intoxica. Entende? Então tem que ter essa noção. A gente já vê, e é clichê, né, falar, mas a diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. E presença também é um remédio. O acolhedor universal, ele tem a sua presença como remédio. E aí que nós vamos entrar no quarto estado. Então, o estado satívico, que é o estado espiritualizado, que é o estado onde você se baseia em preceitos, palavras, conceitos, experiências próprias, né? Nada disso vai ser eficiente para aquela pessoa naquele momento. Pode ser interessante, mas não vai ser tão eficiente ou tão eficaz quanto o quarto estado. E qual seria esse quarto estado da mente, que é o estado ideal para você se posicionar como acolhedor universal na presença de uma pessoa que busca ajuda em você, que busca um socorro imediato, ou que quer se desabafar, que quer falar de um problema? Qual seria esse quarto estado? Esse quarto estado é o estado de Túria. Mas antes de falar do estado de Túria, eu quero pedir você para poder, se você está gostando, né, desse tema, está achando interessante, por favor, dê o seu like, se inscreva aqui no Facebook, né, na minha página, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? E na descrição desse vídeo eu vou deixar também alguns links para outras redes sociais. Eu tenho Instagram, eu tenho uma página onde eu falo sobre o meu trabalho no percurso psicanalítico freudiano. Eu também tenho um canal no YouTube com vários vídeos que eu gravo, né? Obrigado, Cecília. Muito obrigado pelo seu retorno, pela sua presença. Muito obrigado. E então, vocês ajudem a divulgar esse trabalho, porque é uma forma da gente ser útil, né? A pessoas que precisam, né? E pode fazer a diferença num momento crucial na vida de alguém, tá certo? Muito bem. Antes de falar sobre o quarto estado da mente, eu quero abrir um parênteses para falar sobre como funciona essa coisa da demanda desse afeto interior. Então a pessoa teve um susto, a pessoa teve um choque, seja por um acidente, seja pela perda, uma notícia ruim, seja da perda de um emprego, da perda de um status social, da perda de um membro querido da família, não é? Seja qualquer tipo de perda de um animalzinho de estimação, qualquer tipo de perda. Essa perda para a pessoa, ela tem um peso enorme. Às vezes, para a gente pode achar uma coisa simples. Alguém perder um ratinho de estimação, um hamster, um peixinho, né? ou sei lá, qualquer tipo, um cachorrinho, um gatinho, um animal de estimação, né? E só que é uma dor tremenda, né? Eles falam que a maior dor que a pessoa pode sentir é a dor da perda de um filho. A segunda maior dor é a perda de um dos pais, pai ou mãe, né? E depois outras dores aí. Mas toda dor, ela é sentida na intensidade subjetiva. Então toda dor, ela tem uma intensidade relativa, porque aquilo que não dói em você pode doer muito no outro. Então o acolhedor universal, ele precisa primeiro entender que dor é dor. Não existe dor menor, dor maior. Não adianta você falar da sua dor maior
para o outro se sentir confortável numa dor menor, porque não existe dor menor. E aí a pessoa fala assim, eu acabei de perder meu emprego, aí você vai falar assim, mas olha, uma vez eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe. Falar da sua dor não é a postura adequada. Aí você tem que procurar um acolhedor universal, né? Não é você o acolhedor universal. O acolhedor universal não fala de si, para quem está sendo acolhido. O acolhedor universal, ele escuta, né? Ele não só escuta, como ele ouve. Então, ouvir e escutar são coisas diferentes. E uma forma ou de outra, você vai fazer com que a pessoa tenha uma catarse, uma descarga daquela energia, né? Daquela demanda que está contida. É um choro contido, uma dor contida, alguma coisa que ela está tentando segurar que está doendo o peito. E ela precisa falar, ela precisa pôr para fora. Então ela pensou muito a respeito daquilo, aquilo trouxe sentimentos, emoções, que transtornou a mente dela, transtornou os pensamentos dela, e agora ela precisa colocar isso para fora. E como ela vai pôr isso para fora se você não para de falar? Primeiro você precisa parar de falar. Você precisa ouvir, mais do que escutar. Escutar, o ouvido escuta. Então você está aí agora assistindo essa live, você pode estar escutando um monte de barulho, barulho de carro em volta, de alguém mexendo na casa, barulho de uma música de fundo, barulho de um cachorrinho latindo, barulho de passarinho, você pode estar escutando qualquer coisa. Mas escutar é diferente de ouvir. Escutar é passivo, ouvir é ativo. Mas como que eu vou ouvir de forma ativa? Ouvir de forma ativa é prestar atenção naquilo que o outro está falando. Então a atenção, ela já confere uma qualidade nobre à presença. Não adianta você ter presença e não ter atenção. Então você está presente de corpo, mas não está presente de espírito. E é na presença de espírito que você entra no seu papel de acolhedor universal, e a sua presença num silêncio, em uma escuta acolhedora, vai proporcionar para o outro uma sensação de paz tão grande que naturalmente ela vai se sentir aliviada. Então, olha que bacana. Não é interessante? Você não precisa dizer nada. Você não precisa aprender palavras mágicas. Você não precisa ter um livrinho com receita de bolo. Você não precisa dar conselho. Você não precisa contar da sua experiência. Você não precisa fazer nada disso. Você só precisa se posicionar num estado de espírito, de presença, em acolhimento universal. E aí você está no seu papel e vai proporcionar, aí sim, você vai ser suficiente, porque a presença de espírito, ela é autorresponsiva. O que quer dizer autorresponsiva? Ela preenche exatamente a necessidade de presença que o outro está precisando. Entende? É como se fosse um self-service. Mas ela é tão bacana que, naturalmente, você se encaixa no espaço vazio que a pessoa está precisando ali naquele momento. De uma forma surpreendentemente maravilhosa, você acaba preenchendo esse espaço de uma forma autorresponsiva, sem que você precisa perceber se está sendo mais ou menos. Você não precisa perguntar também, porque ela vai sentir. Porque é o que ela sente é que vai gerar a qualidade do resultado, e não o que você proporciona, o que você quer proporcionar. Então, a presença no estado de espírito, não a presença sem atenção. A presença com atenção, a escuta com atenção, porque é dessa escuta com atenção, e amanhã, na live de amanhã, às 8h07, eu vou fazer essa segunda live da nossa jornada do acolhedor universal, onde eu vou explicar exatamente como que você vai fazer a abstração da queixa, da demanda, né, daquilo que a pessoa está falando com você, como que você vai abstrair da queixa a solução, porque é ali que está vindo a solução para o problema, né, vamos dizer assim, ou para aquela dor, o analgésico para aquela dor já está vindo ali, junto com o que ela está verbalizando. E amanhã na live eu vou falar com você. Eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas, convidasse outras pessoas também para assistir. Esse vídeo vai ficar gravado, né?
E as pessoas poderão ver essa parte 1 aqui, tá? Então, esse quarto estado de espírito, ou esse quarto estado da mente, é o estado de Túria. O estado de Túria, esse quarto estado, é um estado de consciência ampliada. Mas ele também é um estado de consciência ampliada que ele não tem julgamento. Ele é um estado de amor, é um estado de presença. O estado de presença de espírito com atenção e com um sentimento de compaixão, ela tem um impulso eletromagnético em nosso corpo, produz uma intensidade de energia eletromagnética no nosso corpo, que ela anula a energia negativa, a vibração de energia negativa do outro corpo. Então, quem já não fez aquele teste, né, de esfregar uma caneta assim na cabeça, no cabelo, né, esfrega e depois coloca lá nos papelzinhos e a caneta puxa os papelzinhos. Quem não fez essa experiência, faça. Corta aí uns papelzinhos, esfrega a caneta ou um pente, uma escova, né, um pente e coloca ali. Quem já não foi pegar um copo plástico e o copo plástico aproximou, né, ou chegou perto de uma cortina ou de um vidro e o pelo do braço, assim, né, ele vai em direção, porque ali tem, o nosso corpo tem energia. Se não tivesse energia, não teria os impulsos elétricos nos nossos neurônios fazendo transmissão de dados através dos neurotransmissores, né, nas sinapses, que é por impulso elétrico. Como que você acha que o seu coração bate? A frequência cardíaca, ela é modulada por energia bioelétrica que o nosso organismo produz e distribui. É assim que o nosso corpo funciona também. Então, nós temos uma carga energética no nosso corpo que ela pode ser aumentada ou diminuída. No estado primário da mente, no estado tamásico, essa energia é muito fraquinha. É como se você tivesse uma bateria que estivesse acabando. Sabe quando está acabando a pilha? O estado tamásico é lá o último pedacinho da pilha que você tem que ficar batendo assim para ela funcionar, né? Para o aparelho funcionar. Então não funciona direito. Os neurotransmissores não vão ter a força necessária para passar de um neurônio para o outro. Precisa levar essa energia para que tudo flua. O coração, com uma energia bioelétrica melhor, mais intensa, ele vai pulsar melhor, ele vai distribuir melhor o sangue, o oxigênio. Então a sensação de bem-estar é muito maior. Tá? O estado de Túria, ele pode ser, Cecília, um estado de pureza, assim. É um estado de pureza que nos é permitido. E por que chama de estado? Porque não é uma condição. Não é uma condição. Eu não sou puro. Mas eu posso, em algum momento, estar em um estado de pureza mental. Então, naquele estado de pureza mental, eu não julgo, eu não critico. É diferente do estado rajásico, por exemplo, que é um estado crítico, dinâmico, executivo. Fica tentando achar solução. Você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo. Não, o estado de pureza também não é um estado satívico, aquele espiritualizado, onde eu vou trazer os preceitos. Porque Deus fala isso aí, porque você tem que fazer, porque você... Não é? Porque isso tem uma conotação do rajásico também. Né? Mas o estado de Túria é um estado de presença de espírito, onde você tem uma conexão com Deus, e essa conexão com Deus, num abraço amigo, quando você coloca a mão no ombro da pessoa, quando você abraça a pessoa, quando você segura a mão dela, né? Tudo de acordo com o que lhe é permitido, tá? Ou simplesmente uma conexão de olho no olho. Se você não pode tocar essa pessoa, se você não pode abraçar essa pessoa, você pode fazer uma conexão de olho com olho. Então, basta olhar nos olhos dessa pessoa, fixar e trazer o estado de Túria para si. Então você não julga, você não avalia, você não fica pensando o que eu vou falar para essa pessoa. Você simplesmente faz
uma respiração 737 e traz os seus sentidos para o presente e se conecta com a caixa. Não entendeu nada, né? Então vamos lá. Respiração 737, por isso que eu coloquei acolhedor universal 737. 737 é uma respiração. Você inspira por 7 segundos. Vamos lá. Vamos fazer esse exercício? Vamos lá. Você vai, solta todo o ar, solta todo o ar, soltou todo o ar. Então comece a inspirar lentamente. Inspira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura. 1, 2, 3. Solta o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Essa é a respiração 737. Você deve repeti-la por umas 3 ou no máximo 5 vezes. Em blocos, né? Então, num primeiro momento, eu acolhi, eu peguei na mão, eu abracei, eu simplesmente fiz conexão com os olhos. Então, eu olho e começo a inspirar contando até 7. Seguro aquela respiração 3. Solta a respiração suavemente 7. Enquanto eu faço conexão. Faço essa respiração de novo, inspiro, prestando atenção no ar que entra na minha narina, contando até 7, seguro, presto atenção no movimento do meu corpo e vou soltando lentamente esse ar dos meus pulmões e vou soltando ele contando até 7. Também seguro, mas 3, conto até 3, segurando o ar vazio, né, com o pulmão vazio de ar. E aí eu conto 1, 2, 3 e volto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura. 1, 2, 3, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura. 1, 2, 3 e aí eu vou inspirar de novo. Então vou repetir esse movimento, essa respiração, durante 3 vezes. Se eu aguentar, eu faço 5 vezes. Tá certo? E depois eu volto à minha respiração normal e faço uma conexão com a caixa. O que é o akasha? O akasha é o espaço vazio, que é um dos elementos mais importantes dos 5 elementos que nós temos na natureza, né? Então nós temos aí o akasha, nós temos o fogo, nós temos o ar, nós temos a terra e a água. Todos esses elementos da natureza, o akasha é o maior deles. O akasha é esse espaço do universo que sustenta o Sol onde o Sol está, a Lua onde a Lua está, a Terra onde a Terra está. Cada planeta está onde ele está por causa do akasha, por causa desse espaço vazio. O movimento ele só é permitido porque existe um espaço vazio. E cada coisa permanece no lugar porque tem um akasha. Quando você faz uma conexão com o akasha é uma das essências de Deus, né? Deus coloca as coisas em cada lugar por meio do elemento akasha. E todos os outros elementos, o fogo, o ar, a água e a terra, elas só podem interagir porque tem um akasha. Então, quando você faz a conexão com a akasha, então você faz conexão com essa parte divina que organiza todas as coisas e coloca todas as coisas no lugar. Então, ao respirar 737 e ao fazer uma conexão com a caixa, você traz um estado de presença de espírito que traz um benefício para você, mas de você emana e expande uma energia tal que você acolhe o outro. Imagina se eu tivesse com um cobertor, e aí tem uma pessoa com frio na minha frente, e eu vou e passo o cobertor nela também. Entende? Então, quando você traz o estado de Túria, você tem esse cobertor quântico, energético, que vai acolher o outro. E o outro, por si só, vai se organizar. Porque uma energia maior domina uma energia menor. Entende? E quando você produz essa energia maior em você, automaticamente você domina a energia menor. E se você domina a energia menor, ela se organiza, ela se ajusta. Entende? É algo divino.
Então, quando você quer que algo se organize em você, faça isso. E quando você quer que algo se organize no outro, também faça isso. Então, a pessoa em síndrome de pânico, a pessoa com angústia, a pessoa com tristeza, a pessoa com ideias suicidas, a pessoa com qualquer estado de choque, ela não tem como raciocinar ali naquela hora. E às vezes a primeira pessoa que vem à mente dela, o que ela pensa, é você. E ela vai te procurar para desabafar, para falar alguma coisa. Então, nesse momento que precede o atendimento médico, psicológico, das terapias, seja terapia medicinal, terapia psicológica, você é um intermediário aí. Porque você é aquela pessoa que não pode omitir socorro. Tá certo? Então, muitos de nós, isso funciona da seguinte forma. Algumas pessoas vão falar assim, mas professor, tu está falando isso, está colocando a pessoa no lugar do psicólogo? Não. Você nem vai conversar com a pessoa, você não vai fazer terapia, psicólogo é para fazer terapia. Psicanalista é para fazer análise de vivências. Recuperação de memórias perdidas. Né? Psiquiatria é para fazer modulação química cerebral, remédio. Entende? Mas antes disso, se você tem uma pessoa que está te procurando, que pede ajuda, pede um socorro, você tem que saber, você não pode omitir socorro. Né? Você não é enfermeiro, você não é médico. Mas se você está na rua e tem alguém acidentado, você tem que ir lá prestar socorro, porque senão é omissão de socorro. Mas que tipo de socorro? Você vai fazer o que você sabe fazer. Você tem que chegar ali, proteger o local. Né? Se estiver sangrando, você tem que estancar o sangramento com os devidos cuidados. Você tem que prestar um primeiro socorro até que o técnico chega. Até que chega um médico, até que chega um enfermeiro, até que chega um profissional ali. Então, se tem alguém que está com angústia extrema, te procura, te busca, num primeiro momento, de pânico, de surto, de surto eu não vou dizer, né, mas de choque que eu quero falar, de choque, por alguma coisa que aconteceu grave, você precisa estar preparado para isso. E como que você se prepara? Primeiramente, se posicionando no estado de Túria. E o estado de Túria é como eu expliquei, tá certo? Faz a respiração 737, de 3 a 5 vezes. Depois faz conexão com a caixa. Conexão com a caixa é o seguinte, é quando você se imagina respirando aquele mesmo espaço que está no universo. É quando você se percebe também no universo. Quando você toma consciência que existe esse espaço, você fez conexão com ele. Então, conexão com a caixa é quando eu penso, há um espaço entre a Terra e a Lua, há um espaço entre a Terra e o Sol, há um espaço entre os planetas. Esse espaço vazio que mantém cada lugar, cada planeta no seu lugar, cada estrela no seu lugar, esse espaço que permite que a Terra se movimente, esse espaço que permite que os outros elementos se interajam, né? É esse espaço que eu faço uma conexão. E conexão é como se eu estivesse tocando nele. Então eu vou imaginar como se eu estivesse respirando, ou como se eu estivesse passando por ali, como se eu estivesse flutuando naquele espaço. Então eu respiro o Akasha, eu toco o Akasha, eu respiro o Akasha e eu sinto o Akasha dentro de mim. Se não fosse o Akasha dentro de você, você não poderia respirar. Se não fosse o Akasha dentro de você, você não poderia comer. A maior parte de um átomo é Akasha, é espaço vazio, né? Volta lá para a aula de ciências. Veja o átomo. A maior parte do átomo é vazio, não tem nada. Mas esse nada é diferente de vazio. Vazio é uma coisa, nada é outra coisa. Nós não estamos falando do nada, nós estamos falando do vazio.